Muito boa tarde, seja bem-vindo. Estamos começando o Donos da Bola desta quinta-feira, depois de um passeio do Grêmio contra o Passo Fundo e antes de um jogo do Inter contra o Brasil de Pelotas hoje à noite no Beira-Rio. A gente vai falar todos esses assuntos a partir de agora aqui nos Donos da Bola até 1h30 da tarde. E a gente quer a tua participação através das nossas redes sociais. O Twitter, @DonosDaBolaRS, tem também o Facebook, acessa lá os Donos da Bola RS, ou também o Instagram, @DonosDaBolaRS. A gente já começa o programa de hoje falando dessa vitória do Grêmio, 5-1 para cima do Passo Fundo, lá no Vermelhão da Serra. A gente já vai mostrar os lances dessa partida, uma partida muito tranquila do Grêmio, desde os primeiros minutos de partida, que o Grêmio não teve absolutamente nenhuma dificuldade para construir esse resultado. E para abrir o debate, falando sobre esse jogo do Grêmio, esse jogo tranquilo do Grêmio, a gente, aqui na bancada com o Ribeiro Neto, com o João Batista Filho, com o Ayrton Ruschel e com o Luciano Davi, enquanto a gente está vendo aí os melhores momentos do Grêmio, os gols do Grêmio, a gente já começa a debater, né? Foi uma vitória muito tranquila, talvez mais até do que o Grêmio esperava, porque a gente estava ouvindo antes as declarações da partida e se falava do gramado, e se falava que era um jogo complicado, que o Passo Fundo não perdia 6 jogos, eu acho e foi completamente diferente, né, Ribeiro? O jogo foi fácil porque o Grêmio o tornou fácil. E o fato de ter feito um gol logo no início também ajudou. Ontem teve algumas coisas que foram diferentes. Por exemplo, eu vi o Fernandinho jogar como eu nunca tinha visto jogar no Grêmio. Eu não sei se é a proposta do Flamengo ou algo parecido. Não sei se foi a forma centralizada que por vezes ele jogou, podendo articular e tal, que o favoreceu, ou o espaço dado pelo adversário. Eu sei que ontem o Fernandinho foi um dos protagonistas do jogo. Gostei muito do Pedro Rocha também, ele teve participação efetiva em todos os gols do Grêmio. É um jogador que quem me acompanha sabe que eu tenho um elogio e uma crítica a ele. O elogio é que eu acho que ele é o melhor companheiro para o Luan. É o que melhor facilita o trabalho do Luan no time do Grêmio. Ao mesmo tempo, é o jogador que tem maior dificuldade de finalização, que, ao meu ver, está melhorando, fruto de trabalho e treinamento, o que é muito bom. Né? Vi que o Ramiro tomou conta da lateral direita. Não sei até se no jogo contra a LDU o Roger não poderia pensar, já que o Michael não estará no jogo, em uma dupla com o Wallace, que voltou muito bem. Então, muita coisa favoreceu para o Grêmio ter a naturalidade, a superioridade. O próprio Lincoln, que a gente está vendo o gol aí, foi bastante tímido no primeiro tempo. Jogou um pouquinho melhor no segundo, mas o Grêmio já não foi tão intenso na etapa final. Enfim, eu vi... do Lincoln. Golaço do Lincoln. Tem categoria ali, frieza para pegar o rebote num espaço muito curto, tirar do goleiro, que poucos jogadores fariam o lance daquela maneira. Eu vi o Grêmio como ele tem se mostrado no Campeonato Gaúcho. Eu não canso de dizer para vocês que o Grêmio, né, ele para mim provou que quer muito o título gaúcho quando no Grenal botou a sua equipe titular. Eu quero saber do Ayrton Ruschel, né, conselheiro gremista, que está aqui para falar do Grêmio. A gente já estava comentando antes do programa entrar no ar sobre essa goleada do Grêmio. Qual a tua análise, Ruschel, desse resultado? Um resultado muito expressivo do Grêmio contra o Passo Fundo. O Grêmio não descobriu-se, o Grêmio redescobriu-se, né? Porque o Grêmio descobriu, o Roger, quando veio, ele definiu uma forma de jogar. O 2-3-1 foi a opção dele. O 2-3-1 é um centralizado e jogadores rápidos que trabalham muito, tanto ofensivamente como defensivamente, fazendo o vai e vem. Então, a opção de mudar agora, como tentaram fazer, jogar Douglas e Lincoln, obrigaria o Grêmio a mudar todo o seu esquema, mudar tudo que criou. Então, ontem, o simples, o Lincoln centralizado, jogadores rápidos passando pelo lado, né? Jogadores muito rápidos passando pela lado. E este é o Grêmio que o próprio Roger criou. Evidentemente que nós vamos discutir a titularidade para partidas mais importantes, mas a forma de jogar foi o segredo e em cima dessa repetição oportuniza que jogadores que estão fora, como o Fernandinho, que não tem sequências de jogo, entra numa equipe arrumada, o time funciona. O Grêmio, segundo jogo seguido em que atua bem, atua com tranquilidade, coisa que o próprio Grêmio não vinha fazendo antes no Gauchão, né? Se a gente está dizendo que o Grêmio está bem sobre os times do Gauchão, que a gente sabe que são equipes inferiores, as equipes do interior, o Grêmio está melhor em relação a ele mesmo, em relação ao que a gente via até 3 semanas, até antes daquele jogo contra o São Lourenço lá na Argentina. Eu
desculpe me repetir, porque estamos falando de Grêmio e a gente só vem uma vez por semana aqui, isso para nós é importante. Mas eu falei nesta prestigiosa bancada aqui que aguardava muito a volta do Wallace, porque ele ajustaria alguns setores. Vocês são testemunhas minhas, estavam comigo aqui, quando eu digo que eu só seria definitivo sobre a zaga e o sistema defensivo do Grêmio, depois que tivesse retornado o Wallace e eu assistisse jogar. E realmente ajustou-se. Evidentemente que o Grêmio não está jogando com equipes de maior potencial, né? Mas um setor ajustado, tu vê que os jogadores conseguem dar resposta. O Ramiro deu a estabilidade pela lateral direita, o Fred já numa sequência de jogos melhorou, então o Grêmio parece ajustado. No momento que tu ajusta atrás, fica mais fácil. E eu chamo a atenção, sem me estender muito, na declaração que o Roger disse ontem, que a marcação ajusta a partir de lá da frente. Eu vou pedir para tu não comentar sobre isso, porque eu tenho uma informação. Eu queria até deixar o Davi, se ele quisesse falar de Grêmio, para depois trazer essa informação de uma reunião que aconteceu há cerca de 2 semanas atrás, convocada pelo técnico Roger e que ajustou essa marcação que falou o Ruschel aí. Quer segurar um pouquinho primeiro, fazer um suspense. Eu queria que todo mundo se manifestasse para depois eu trazer a informação. Não sei se o Davi quer falar do jogo. Não, Davi, o Grêmio assusta o Inter. No momento que o Grêmio começa a se ajeitar no gauchão e o Inter ainda não seguiu esse mesmo ritmo? Não, nos nossos comentários aqui a gente sempre citou que vê na questão técnica do Grêmio um melhor preparo, né? O Grêmio não estava como esteve em 2015. Acho que está começando a se superar, está começando a aparecer de novo como apareceu em 2015. Em contrapartida, o Internacional, na minha visão, ainda não tem um esquema de jogo, né? Então, isso é que preocupa, né? Claro que, voltamos a repetir, o gauchão não é referência para isso, nem para Inter, nem para Grêmio, mas eu acho que o Grêmio está muito mais bem postado dentro de campo. E eu também consegui ver, nessa questão da entrada do Wallace, e o Pedro Rocha também fazendo um trabalho bem interessante, né? Como disse o meu interlocutor aqui, o JB, vou deixar para falar depois, mas é a matéria que eu quero examinar, que é a participação do Pedro Rocha. Vi bem interessante a participação dele mesmo. E o Grêmio marcando na minha visão, marcando com os 11 jogadores. A situação é a seguinte. É sobre o Wallace? Há cerca de 2 semanas atrás, o técnico Roger Machado convocou um grupo de jogadores. Na realidade, antes mesmo, ele começou a assistir partidas do ano passado e a ver números do ano passado. O Roger gosta muito de números. Observando os números, ele descobriu o seguinte: o Roger tem a expressão terço final do campo, e eu ouvi isso. Terço final do campo. Que seria o ataque, tá? Que seria o ataque, da intermediária de ataque para frente. A última fração ele do campo. começou a observar, Ribeiro, não me atrapalhe. Ele começou a observar que os jogadores do ataque, eles ajudavam a marcar mais no ano passado. E ele pegou vídeos do ano passado com vídeos desse ano e começou a mostrar para alguns jogadores que ele considera chaves, importantes no elenco. Esses vídeos foram fundamentais e ele começou a mostrar, incutir para o Pedro Rocha, que ele só será tão bom atacante no time do Grêmio, na engrenagem do Grêmio, se ele também marcar, se ele também ajudar. E o Pedro Rocha ontem roubou bolas importantes. O Ramiro me disse ontem uma frase que eu guardei. O Ramiro disse para mim assim, o Bobô é nosso primeiro marcador. O Roger pediu para ele ser nosso primeiro marcador. Então, pro Roger, e aí eu tendo essa informação, questionei a ele na entrevista coletiva, o Roger confirmou essa informação que eu tinha, que ele fez essa reunião de fato. Pro Roger, o erro do time do Grêmio era que os atacantes, que os jogadores lá da frente não estavam ajudando na marcação. Essa análise é importante. É curioso isso, porque quando a gente pegava o cenário estabelecido pelo Grêmio, uma base de time titular do ano passado, a gente via que quem era o primeiro marcador era o Douglas, correto? Porque o Douglas, quando o Grêmio não tinha a bola, ele jogava como o último homem praticamente centralizado, naquela faixa de campo determinada pelo Roger, né? O Bobô, nesse momento, ocupa essa posição, até porque o Douglas não estava em campo ontem, e invariavelmente, quando um está, o outro não está. Então, eu acho assim que o Roger pode estar identificando, talvez, que o Grêmio precisa de mais gás para retomar o modelo antigo de recomposição. E aí ele vai ter com o Pedro Rocha, que é jovem, ele vai ter com o Bobô, que é mais
parece ter mais energia que o Douglas, e aí me ocorre uma pergunta: será que o Douglas corre risco em função dessa análise? O Douglas também se faz essa pergunta. Depois a gente vai falar do Douglas, que o Douglas andou se divertindo no Twitter mais uma vez com algumas mensagens bem sinceras. Depois a gente fala sobre esse Twitter, os tweets do Douglas bem polêmicos. Mas pensando nisso, para esse raciocínio de que o Roger, vamos dizer assim, diagnosticou um problema do Grêmio em 2016, que era o fato dos atacantes não estarem marcando, dá para começar a pensar a partir de agora que o Grêmio está voltando a ser aquele Grêmio que, entre aspas, nos encantou em 2015? Eu não diria que é o Grêmio que nos encantou, porque a referência de melhor ainda é pequena. E nós temos que também utilizar... Ou será que o Gauchão está só enganando? Não é. Eu discuto muito essa de que o Gauchão engana, tá? Porque a gente joga a competição que tem que jogar. Por exemplo, o Internacional, ele é esse aí. Até porque a única competição que ele joga é essa. Né? O Grêmio tem a Libertadores e tem o Gauchão. A Copa Sul-Minas Rio, até do jeito que foi colocado, eu não levo muito em consideração. Então a gente vê que no Gauchão o Grêmio está sobrando. Por que está sobrando? De um tempo para cá. De um tempo para cá. Porque conseguiu retomar uma regularidade, entendeu? Conseguiu criar um cenário positivo para o aproveitamento das oportunidades criadas, né? Se estabeleceu um pouquinho melhor no seu sistema defensivo, que era uma situação que preocupava logo ali no início, lembram? Se falava muito disso aí. Eu concordo, e depois eu vou falar mais sobre o Wallace, da importância dele no retorno do time do Grêmio. Então, e outra, tudo isso cria o que o Grêmio conquistou de muito importante no ano passado, que era uma naturalidade para jogar e que dava, ao mesmo tempo, uma grande estima, uma grande confiança. E isso, para o Grêmio do Roger, é de fundamental importância. Então, o Grêmio hoje, com todos esses números, já ganhou grandes vantagens na projeção dos matas do Campeonato Gaúcho, inclusive diante do seu rival. Já está classificado como o primeiro do grupo antecipadamente, do grupo de classificação. Sim, o Grêmio vai terminar a primeira fase como primeiro colocado matematicamente. E aí o que resta para nós sabermos é se tudo isso que nós estamos vendo agora, com o Campeonato Gaúcho como referência, vai estar presente na Libertadores da América contra a LDU. Então pesa a referência do Gauchão, né, Ribeiro? Não, mas eu acho que pesa. Eu acho que pesa. Então vamos ouvir o que o técnico Roger falou sobre essa goleada do Grêmio 5-1 sobre o Passo Fundo. O técnico Roger falando sobre esse jogo. Vamos ouvi-lo. O jogo todo, de modo geral, foi muito bom. Acho que a gente conseguiu fazer uma partida bastante equilibrada, né, em todos os setores, né, mas eu gostaria de salientar principalmente o setor ofensivo, e não pelo número de gols marcados, mas pelo interesse e o compromisso nos ajudar na recomposição. Isso facilita para todo mundo, eles estão mais perto do gol. Quando a bola é retomada, eu tenho uma pressão mais alta. E por consequência eles acabam sendo efetivos quando tem a bola para finalizar. Foi um grande resultado em que a gente construiu com bastante empenho no primeiro tempo e depois, de uma certa forma, administrou no segundo. A pressão, ela, começando lá da frente, realmente fez a diferença. O que o Roger não pode dizer, porque é técnico do Grêmio e eu posso, é que, na verdade, o Lincoln destravou o time do Grêmio. A velocidade, mesmo não sendo o mais virtuoso, Ribeiro, tu tens toda a razão no primeiro tempo. Ontem ele foi o mais tímido. Mas ele permite a velocidade da bola. E a palavra que foi introduzida no vocabulário esportivo o ano passado, que foi a palavra intensidade, tu tens conseguido fazê-la exatamente com dois jogadores que representam isso. O Pedro Rocha, que consegue fazer tanto a vocação ofensiva, ele participou de todos os gols do time do Grêmio e ainda recompõe em velocidade. E o próprio Lincoln, que é responsável, por isso que eu estou dizendo, eu estou elogiando hoje não a parte virtuosa dele, mas exatamente a marcação e a recomposição e essa tão propalada intensidade que se fala no futebol hoje. Mas tu sabe, Cadu, que nas redes sociais, pelo menos o torcedor, ele não está assim tão animado quanto nós estamos. Eu voltei de Passo Fundo, estava aí atrás dessa goleira quando os gols aconteceram, e voltei muito empolgado, mas o torcedor não tá? Por exemplo, o Leandro, foi um massacre do Grêmio no Passo Fundo, mas fizeram mais do que obrigação. Até o São Borja fazia essa goleada.
Quero ver arrasar e jogarem assim na Libertadores. Leandro Porskes, eu acho que é o sobrenome dele, é meio difícil, tá? O Leandro Bom, aí um outro Leandro, disse que acho que o Passo Fundo quis intimidar jogando de vermelho e levou 5 na cola. O Cassiano, JB aqui, passeio tricolor. Se mostrar essa pegada de organização também na Libertadores, é forte candidato ao título. Luiz Fernando Azevedo Aguiar. Time foi muito bem. É verdade que o adversário é fraco, mas a marcação na saída de bola, a intensidade e o excelente aproveitamento nas finalizações chamaram a atenção positivamente. O Carlos Adriano Machado, na moral, esse time do Passo Fundo deveria jogar na Várzea e não no Campeonato Gaúcho. Ou seja, o torcedor gostou do que viu, mas todo mundo fazendo a ressalva que esse é o problema, tá muito mal. Esse é o problema do Gauchão. Se perde, tá horrível. Se ganha, também não tá tão bom assim. Depois a gente vai mostrar os tweets do Douglas, né? O que o Douglas andou aprontando aí nas redes sociais. Tá certo, Ribeiro, tu que gosta de Twitter, né? Não, na verdade tu não gosta, né? Não, na verdade, aliás, até gostaria de aproveitar e dizer o seguinte, eu sei que eu tenho muitos fãs, não é, tem pessoas que gostam de mim, eu não gosto de usar a palavra fãs, tá? Não tenho essa bola toda, tá? Que gostariam que eu participasse mais do meu Twitter oficial, que é @RibeiroBrand. E eu realmente não sou muito assíduo e acho que tenho que melhorar isso aí. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de agradecer aos meus diversos fakes, né? E são vários fakes. Aliás, no Facebook, todos são fakes. Que o meu Facebook oficial não leva o meu nome, é de completamente. Então, eu quero agradecer porque, de certa forma, eles fazem esse trabalho por mim, né? Quer dizer que eu tenho a honra de ser amigo do Ribeiro Neto, que não é Ribeiro Neto. Exatamente. Olha só, Estamos descobrindo agora que não somos amigos do Ribeiro Neto. Quem não é fake é o @Doga10, que é o Twitter oficial do Douglas, meia do Grêmio, o Douglas, que foi lá, aproveitou o jogo do Grêmio, estava de fora, né? Então, aproveitou e botou assim, ó. Primeira mensagem, quando eu jogo não é fácil assim. E daí já reclamando. Aí ele perguntou, quanto vai ser o placar até o final? Não pode exagerar. Ele pediu assim, ó, não exagerem. Aí o Grêmio foi lá, com 23 minutos já estava 4-0, aí o Douglas botou lá, ó, falei para não exagerar. Aí depois ele botou assim, a única M de ser poupado é que quando o time que vai a campo faz 4 no primeiro tempo, depois eu não vou voltar pro time. Aí depois ele pensou assim, já escrevi demais nesse Twitter, vou parar. E ainda teve mais um aí no segundo tempo. Mais um pra conta. Posso dar uma O Douglas, assim, ó... Posso dar uma palavra sobre o Douglas? Aí ele botou assim depois, ó... Meu telefone tá travando de tanta mensagem. Vou parar assim, imagina, né? Olha ali, ó. 275 retweets, 674 curtidas. Não consigo ler todas as mensagens. Desculpas, vou assistir o jogo. Boa noite. Aí quando ele botou vou assistir o jogo, já tava 5-1. Aí ele botou assim, ó... O time que vai a campo faz 4 no primeiro tempo. Pô, tá se questionando. Será que ele vai voltar pro time depois que o Grêmio fez 4-0 o Russo já está tirando ele do time aí, ó. Não, eu tirei desde o início, na hora das escolhas. Mas porque eu vejo no Douglas, primeiro que sempre fui um fã do Douglas, gosto dele desde 2010 e acho ele um jogador extraordinário. Só que o Douglas hoje é um jogador de 34 anos e o que eu prego, JB, é os Grêmio usá-lo com inteligência, como o Corinthians tem feito com o Danilo, que foi o seu expoente maior no seu título mundial, está até hoje lá, mas ele não é titular absoluto. O ano passado, quando tinha os dois que foram vendidos, ele era banco, ele entrava, ele era homem de confiança, ele dá ritmo, ele é homem do momento certo para o jogo certo. Eu acho que hoje, com o Douglas com 34 anos, naquilo que o Grêmio propala nessa tão falada intensidade, ele não consegue dar mais resposta de 90 minutos. Eu gostaria de um uso do Douglas muito mais inteligente, não o quero fora do Grêmio, não. E o Douglas, ele sendo muito mais sincero do que os jogadores normalmente são, né? Os jogadores não gostam muito de se comprometer, porque daqui a pouco posta uma mensagem na rede social, aí daqui a pouco repercute muito, se compromete, mas o Douglas, ultimamente, ele não tem se importado com isso, ele tem sido bem sincero, não tem se importado e acabou indo pelo lado positivo, né? Porque daí todo mundo se diverte, porque ele está sendo extremamente sincero, né? Pô, se o time está jogando tão bem assim, eu não volto, né? Sem problemas. Eu ainda acho que o Roger, por exemplo, já estou projetando o jogo da LDU, ainda vai manter o seu time titular, assim, base, base, né? assim, Com o Juliano, com o Douglas, com o Wallace. Não sei se ele vai botar o Edinho, talvez por uma questão de gás, de altitude, ele possa manter o Edinho ao lado do Wallace. O Douglas não deixa de ser um pouco de experiência também, né? E vai escolher, e daqui a pouco eu sei que nós vamos debater sobre o companheiro do Luan no ataque, né? Isso. E vai escolher uma dessas várias possibilidades que ele tem para iniciar a partida. Então é isso aí. Por enquanto, nesse momento, eu acho que o Grêmio não vai mudar.
Porque a gente sabe que agora ele tem algumas peças para isso, como a ascensão do Lincoln, como a ascensão do Pedro Rocha, né? Como a boa produtividade do Bobô, né? Ou até mesmo o decréscimo técnico do Juliano, o decréscimo físico do Douglas. Então, eu vou usar uma expressão que o Roger adora, são variáveis, né? Que podem comprometer, inclusive, esse terço final do campo. E eu repito, o Douglas, o Lincoln ontem, ele fez o gol que parecia ser muito simples, pegando o rebote do goleiro, mas que 95% dos jogadores chegariam, bom, a bola está sobrando na pequena área, chuta para onde vai entrar. O Lincoln teve calma para levantar a bola e tirar do goleiro. Num lance parecido, o Pedro Rocha fechou o olho mesmo, eu estava atrás da goleira, ele fechou o olho e bateu. E aí bateu no peito do goleiro. E para quem acha que é fácil, nós vimos depois, antes da edição nacional, o Guerreiro, que eu refuto como um extraordinário centroavante, em condições muito semelhantes, estragou nos braços do goleiro, né? O contrato do Douglas vai até quando? O contrato do Douglas até final de desse ano. Não, de 2017. Acho que é 2 anos, acho que foi 2 anos. Vou ver aqui. Peraí. Tá, enquanto o JB vê até quando vai o contrato do Douglas, a gente já começa a introduzir. É o Inter que joga, né, hoje à noite contra o Brasil de Pelotas, e a equipe colorada terá a primeira chance da semana de encaminhar uma posição melhor na tabela do Gauchão. Em caso de vitória, o Inter vai ultrapassar o Juventude e escapar de um provável Grenal na fase semifinal. A vitória sobre o Novo Hamburgo amenizou o ambiente colorado, que não estava bom depois de resultados ruins no próprio Gauchão e também da eliminação na Primeira Liga. Se você está num clube grande, você tem que estar ciente das críticas, e as críticas vão acontecer momentaneamente. As coisas vão acabar não acontecendo bem, você vai receber crítica, ou vai acabar acontecendo bem, você vai receber crítica da mesma maneira. O cenário mudou. O último resultado deu um respiro para o então pressionado técnico Argel. Se antes havia a reclamação de que o time estava a 4 jogos sem ganhar por causa dos empates, agora o grupo exalta o fato de estar a 5 jogos sem perder. Quando tu tá na fase classificatória, alguns erros podem acontecer, mas daí tu consegue trabalhar, tu consegue analisar tudo para que na fase mata-mata esses erros não venham a acontecer. Então isso a gente está trabalhando em prol disso, para que nesses erros aí que aconteceram durante o campeonato, durante a fase classificatória, não venha acontecer na reta final. Mas para continuar com esta marca, o Inter terá que passar pelo Brasil de Pelotas, equipe que não está bem no campeonato. Argel vai contar com 2 reforços para esse confronto. O goleiro Alisson volta após atuar pela seleção brasileira nas eliminatórias. E o William retorna depois de cumprir suspensão. Por outro lado, Rodrigo Dourado segue de fora, com lesão muscular. E Alex, com uma inflamação no joelho direito, desfalca a equipe nos próximos 2 jogos. Precisamos de um resultado positivo, mas precisamos ser inteligentes. Acho que não podemos perder pontos nesses 2 últimos jogos. Precisamos sim pontuar. Então, dentro de casa, procuramos o resultado positivo, mas o mais importante é não perder pontos. Na tentativa colorada de se recuperar no Gauchão, cada ponto faz diferença. E o Inter não pensa em outro resultado que não seja a vitória contra o Chavante. O Inter que joga hoje nas 7h30 contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio. JB, só para fechar aquela informação do Douglas, até quando vai o contrato dezembro dele? de 2016, o mesmo contrato de risco, ele ganha um valor X e pode chegar a um valor bem maior se jogar todas as partidas e fizer gols. Sobre o jogo de hoje, tem o Alisson de volta e tem o William de volta. O Alisson até pôde dormir com a família, ele treinou ontem, mas dormiu com a família, afinal de contas estava um tempo fora de casa, aquela história toda. Aí dormiu, hoje pela manhã foi para a concentração, está na concentração. É um cara profissional, não há problema com isso. Aí o William na direita, Paulão e Hernando, os 2 zagueiros, com o Arthur na esquerda. O meio de campo com o Fabinho e o Fernando Bob. Mais à frente, confirmados o Sacha e o Anderson, aí o Vitinho também confirmado. Tem uma dúvida, a gente está apostando no Marquinhos, pelas observações do Argel, mas ele deixa na dúvida que o Andrigo também pode jogar, porque testou assim. Detalhe para o banco de reservas, nem Hever, nem o Jackson. Alan Costa concentrou. Os 2 estão à disposição, mas Hever e Jackson sobraram. A volta de Alan Costa. Davi, esse time precisa ter o Marquinhos ou precisa ter o Andrigo? Tá certa essa escolha do Argel? Possíveis escolhas do Argel? Eu acho que muito mais que desenho tático, a preocupação nesse momento agora é resultado de campo. O Internacional precisa vencer para levar para as semifinais a possibilidade de jogar em casa, né?
E nós temos uma situação de risco que é o Brasil de Pelotas, que depende de 2 resultados. O Brasil de Pelotas perdendo, ele corre o risco de cair para a segunda divisão. A gente está vendo o jogo do Inter contra o Brasil no ano passado. E vencendo, ele pode, quem sabe, estar entre os 8 e participar das quartas de final. O Brasil de Pelotas é um time que está na 10ª colocação, tem apenas 2 vitórias, apenas 2 derrotas. Mesmo número de vitórias com o Aimoré, não é? Se não me corrija. Não, tem uma vitória a mais com o Aimoré. O Brasil de Pelotas é um time que vence pouco e que perde pouco, só que empata muito, né? São 7 empates. 7 empates, é isso em 13 jogos. Ele precisa 1 ponto em 2 jogos para escapar do rebaixamento. Já a classificação, aí sim, ele precisaria de uma vitória. Para poder entrar entre os 8. Eu acho que estamos vivendo um momento no internacional onde não dá para garantir vitória de véspera, né? Se eu já acho isso no futebol mundial, né, salvo algumas exceções, imagina no atual momento vivido pelo Internacional. O cenário do gauchão que a gente está vendo em 2016, começou, com o Grêmio também estava assim, mas com o Inter está seguindo assim, é o fato de o gauchão de o Inter estar mal também no gauchão. Ou não tão bem como deveria. Eu já senti o Internacional mais não é motivado a palavra certa. Mobilizado? Também não é mobilizado. Eu já senti o Internacional mais forte, emocionalmente, inclusive. Esse ano? No campeonato. Lembro até e falo para vocês que eu gostei muito daquele primeiro tempo do jogo contra o São Paulo de Rio Grande, que até o Internacional acabou empatando. Eu tinha visto uma movimentação que eu não tinha reparado ainda, brinquei até dizendo para o Argel, eu disse para ele pessoalmente, você achou o time, eu acho que você achou o time. Mas aí ele não conseguiu repetir, por escolhas ou por qualquer outra razão. E eu acho que o Internacional, então, ele esconde o jogo do Vitinho, se ele tiver num bom dia. Então, essa ciclotimia do Internacional causa essa pressão forte que vai direto ao torcedor. Para mim não tem... vê claramente isso sobre os jogadores que a gente está vendo fazer os gols aí nessa última partida contra o Brasil de Pelotas, alguns detalhes importantes. O Alex está fora dessa partida e a da próxima, do final de semana, com tendinite no joelho. Sim. Então ele não joga. O Valdívia, que também marcou gols, ele conversou conosco no evento do Paulo César Tinga no início da semana. Ele volta em 2 a 3 meses. Colocando, então, 3 meses é o máximo, ele falou pra gente. Então, colocando o máximo, ele volta na 11ª, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não é uma grande notícia, porque ele perderia quase todo o primeiro turno. Já era um pouco esperado também. É que se imaginava que ele pudesse estar na abertura. Logo após o intervalo que ia ter, né? A parada de... Se imaginava-se que, começando o Brasileiro, ele estaria à disposição. Então, se ele tiver que esperar mais 3 meses, ele perde de 11 rodadas, mais ou menos, do Brasileiro. Esse tipo de situação, aí é ruim. O cara acaba perdendo o ano. Cadu, o futebol do Internacional está tão desencontrado que passa a ser uma diferença de referência às semifinais do Gauchão para o Internacional. Sim. Tem que vencer, tem que ir bem, conseguir pontos para poder decidir a semifinal. O nível das semifinais do Gauchão já são para o Internacional, a meu ver, um susto. Eu discordo do Ribeiro, eu não acho que o Inter está sendo ciclotímico, eu acho que o Inter está bem regular, mas regular no nível baixo. Durante todo o campeonato. Não vejo assim o Inter bem no gauchão, depois mal, eu não estou analisando nem pelos resultados, tá? Eu digo por atuação. Por desempenho. Não, porque se for... Não, falando atuação mesmo, Ribeiro. Por exemplo, no jogo que o Internacional perdeu para o Veranópolis, o Inter teve bons momentos no jogo. Sim, até que saiu ganhando. O Internacional me parece que não tem uma... Sabe aquela maquininha que te faz ser regular, né? Regularidade. O Inter não tem dentro do próprio jogo um percentual alto de regularidade. Isso é reflexo da temporada inteira. Para manter o padrão. Isso é reflexo da temporada inteira. Por isso que eu estou dizendo, a regularidade, no momento que a fase do campeonato é de ponto corrido, que é o caso do Gauchão agora, é uma coisa, entendeu? Agora, a regularidade no mata-mata é totalmente diferente. E as quartas são um jogo só. É um jogo só. Final 2, final 2. Eu quero dar uma palhinha em cima dessa crise técnica colorada, porque eu acho que há um equívoco. O Internacional troca de esquema conforme o jogador disponível. Isso, para mim, é um equívoco. Se eu elogio que esses meninos do Grêmio conseguem entrar com naturalidade, que eles entram numa equipe que joga sempre da mesma maneira e fica mais fácil tu descobrir qual é o teu posicionamento, inversamente, eu tenho que proteger os meninos do Internacional. Veja, o Inter iniciou o ano com um losango
para proteger o D'Alessandro. Então o D'Alessandro era a ponta do losango, jogava com volantes do lado, um sistema bem marcador, né? Depois, com a saída do D'Alessandro, ele foi para o 4-4-2. Ele já fez o 2-3-1, aproveitando a velocidade dos que tinha. Quer dizer, olhem, nós estamos em março, senhores. Nós estamos em março. Isso em 3 meses. Eu já domino. Março, né? Amanhã é abril já. Amanhã é abril. Mas então tá. Mas em 2 meses. Não, 2 meses. O campeonato começou dia 1º de fevereiro. É porque tem as férias, então. Sim. Mas vamos lá. Em 3 meses, nós nominamos 3 esquemas. É impossível, senhor. É impossível. Esse é um detalhe. O Argel, ele descobriu alguns jogadores e ele está apostando nesses jogadores. Descobriu, no caso, ele posicionou alguns jogadores. A zaga, a gente já sabe de cor. Alisson, William, Paulão, Hernando, Arthur, sempre são esses jogadores. Os 2 volantes. O Dourado é o titular. O Fabinho está quebrando muito bem o galho, mais do que quebrando o galho, está dando conta no recado, aliás. Tá bem. Eu já trouxe aqui a informação, a direção do Inter está encantada pelo Fabinho. Os dirigentes gostam demais desse jogador. Então, o Fabinho, Fernando, Bob e Dourado ali se revezam. O Argel coloca o Anderson sob qualquer circunstância, tem uma situação, a direção gosta muito do Anderson, coloca ele. O Vitinho é o centroavante, parece estar deslanchando, ele disse isso, eu vou lembrar muito dessa entrevista, ele disse assim, eu te garanto, no momento que entrar o primeiro gol, os outros vão sair porque eu só preciso do primeiro gol. E ele está cumprindo, porque os gols estão acontecendo. Então, tem-se uma base, mas o que o Ruschel fala é verdade. O time começou num 4-4-2 com losango, aí mudou para um 4-4-2 com 2 volantes e 2 armadores, aí depois já é o 4-2-3-1 e já teve em 3 partidas pelo menos o 4-2-4. Você não lembra? Primeiro, essa questão do Fabinho tá bem prestigiado com a direção colorada, tu deve estar gostando, né? Porque tu não gosta do Dourado. Não é nem porque eu não gosto do Dourado e você está sendo injusto comigo, até porque no jogo que eu vi, no tempo, melhor dizendo, que eu vi, que eu mais gostei do Internacional, quem fazia a dupla de volantes era Dourado e Fabinho. O Dourado na dele, como primeiro volante, e o Fabinho fazendo a linha de transição. Acho que renderam os dois bem mais do que com o Fernando Bob. Sobre esse assunto que tu falaste aí, Cadu, o Luiz Henrique está falando o seguinte: por que ao invés de falar do Twitter do Douglas, não falam da sapatada do Romildo no repórter antes do jogo? O repórter sou eu estava na entrevista do presidente Romildo Bolzan, e ele aproveitou para lembrar e disse assim, JB, tu escrevesses algo no teu blog, e falou na Rádio Bandeirantes, algo que não necessariamente constitui, eu não vou lembrar das palavras do presidente, desculpa, eu sou péssimo de memória. Então, o presidente, ele queria explicar uma situação. Ele deu uma entrevista muito interessante na ESPN, eu até quero repercuti-la aqui, porque ele falou o seguinte, Cadu, que o Grêmio quer os playoffs, quer playoffs ou mata-mata no Campeonato Brasileiro e acredita que não será favorecido porque o estilo do Roger nem é mais aquele do Grêmio que brigava, que era tão só esse, entendeu? E ele até usou o exemplo do Filipão, mas o presidente, por palavras trocadas, não quer ter problemas com o Filipão. Ele não quer que... Depois eu falei fora do ar, o presidente, eu sei, é óbvio que tu não falou por maldade, mas ele não quer se incomodar com o Filipão, porque não foi uma crítica ao time do Filipão, muito antes, pelo contrário. Foi um elogio àquele time que foi vitorioso. O presidente não tem absolutamente nenhum problema com o Filipão. Só que nessa entrevista, e aí entra o Dourado, ele foi questionado o seguinte: se tivesse algum jogador do Inter para você pegar, quem você pegaria? E aí ele disse assim, nenhum, porque o melhor deles é o Dourado. E para mim o Wallace é melhor que o Dourado. No qual eu concordo. Como é que se diria da Taverna? Ipsis Litter? Como é que é? Ipsis Litter. É isso aí. Concordo plenamente. Aliás, é uma coisa que eu já falei aqui outras vezes e que me preocupa porque o Dourado, que é um bom jogador, evidentemente que é, ele não evolui para ser um jogador diferenciado. E o Wallace, ao contrário, não. O Wallace é um jogador que é um volante moderno, que chega à frente, que bate em gol, que aparece na área. Qual é a posição do Wallace? Tá? Para ti, qual é a posição do Wallace? Não, o Wallace, é que ele tem uma origem de meia, tá? Tá bem, mas ele está jogando no Grêmio em que posição? Hoje ele está jogando com o Maicon um pouquinho à frente. Que é a posição que ele mais rende? É a posição que ele mais rende, na tua visão? Eu acho que sim. Pois é, o Dourado não está jogando na posição dele. Não, o Dourado já testou ser jogado na segunda e não funcionou. Mas a posição do Dourado, na minha visão, é primeiro. Então, ele é primeiro. Então, por isso que ele não está rendendo. Não é, da primeira ele tem que jogar, mas ele tem que, na minha opinião, jogar para frente. Falta pro Dourado ser mais objetivo jogando para frente. Eu sou muito, eu sou taxado um pouco como chato. Então a gente não está falando, entendeu? A gente está falando então de características do jogador, não de qualidade. Não. Porque se o Wallace é um jogador que naturalmente, depois do desarme,
é um jogador mais ofensivo após o desarme, e o Dourado, interpretando o que tu disse, Ribeiro, depois do desarme, depois de fazer a sua função defensiva de desarmar, dividir, pegar a bola para sair jogando para a defesa, para o ataque, de passe curto e para lateral. Tá, Cadu, isso não está totalmente errado por essa análise, totalmente errado no sentido de que eu abordei o tema, pode fazer isso. Como eu abordei o tema, lembrando aqui, desculpe te interromper, nós abordamos o tempo que o Inter iniciou no Losango, vocês lembram? Sim. Eu acabei de lembrar isso, e o Inter jogava com o Bob enfiado e ele pela direita. E eu disse o seguinte, aqui, de novo, se fosse procurador do Dourado... Não é, o Baidec. Se eu fosse o procurador, eu chamaria disso, olha aqui, ó, eu sou número 5, sou o número 5 genuíno, quero disputar vaga em seleção brasileira como número 5, mas não tenho vocação para ser lá da frente. Não tenho biotipo, não tenho desenvoltura, não sou o Falcão. Isso é importante. Começou de 5. Isso é muito importante falar isso, tá? E passou lá. Começou Então eu quero dizer assim, começou com a assessora de Falcãozinho. Eu acho o Dourado começou com os memes da internet, ele jogando de fraca e cartola. Tá, mas isso a culpa não é dele. Não é a verdade. Mas isso a culpa não é do Dourado. Se o torcedor na internet vai lá e faz um meme, faz uma montagem na internet, a culpa não é do Dourado. Quem Se internamente ele tem o apelido Argel. de Falcãozinho, internamente ele tem o apelido de Falcãozinho, bom, internamente, ninguém no Inter disse assim, ainda bem que o este próprio cara é o Dourado novo Paulo quer Roberto isso, Falcão. que ele tem Coisas diferentes, Ribeiro. Ele mandou coisas parar, diferentes. Cadu. O Cadu sabe dessa história, eu já contei aqui. Começou com o Argel. Primeiro que foi o Argel que chamou ele, ô Falcãozinho, vem cá, e começou a chamar ele no treinamento. Os outros jogadores viram, tem aquela brincadeira, sacanagem de vestiário. Todo mundo começou a chamar ele de Falcãozinho, ele reuniu os caras e disse assim, acabou, não tem essa palhaçada, eu não sou Falcãozinho, não me compliquem. E o Dourado é um cara muito centrado. Sobre essa situação de jogar um pouco mais à frente... Ninguém quer ter esse Davi, fardo, né, de Falcãozinho nas costas. Aí tá, mas ele quer ter o fardo, entre aspas, pegando teu gancho, de jogar mais à frente. Lembram? Ele quer jogar mais à frente? Qual foi? Ele deu aí? O ano passado, lembra no ano passado, eu dei essa informação lá em cima na redação, que tinha conversado com ele, com o assessor de imprensa dele, lá no estádio Beira-Rio, com o pessoal, e descobri. Ele estava louquinho para jogar mais adiantado. Foi quando o jogador lesionou. E ele gostaria, recebeu... vamos dizer assim, o prêmio de jogar mais adiantado. Foi mal aconselhado. Ele é o número 5, acima da média, e um jogador comum na segunda função. Eu acho que o Ribeiro ele não evoluiu. Parece que Não, na primeira função eu acho ele acima da média. Também. Na segunda eu acho ele um jogador comum. Sim, daí ele se equivale muito mais aos outros. É. Só que eu discordo quando o Ribeiro diz assim que ele não evoluiu. Bom, o Dourado surgiu se firmou no time titular há um ano, tá fechando um ano agora. Veja bem. Evolução, que é mais evolução do que o cara que surgiu, que não era nem a vez dele, né? Porque você esperava que o Bertotto surgisse antes. O cara chegou, assumiu a titularidade, jogou bem, ninguém discute o Rodrigo Dourado se merece reserva titular. A diferença nossa nessa análise é apenas conceitual e de parâmetros. É apenas conceitual de opinião. Não é isso, é que... apenas tudo. Ele pode ter evoluído, mas do tamanho que tu pensa o Dourado, o que as pessoas pensam dele, na minha opinião, ele evoluiu muito pouco. No conceito que eu tenho do Dourado, do futebol real dele, eu acho que ele está bem. Agora, para isso que pintam como ele ainda falta muito. Essa é a nossa Um técnico de futebol, automaticamente, tem que ser um professor, né? Ele ensina aos seus atletas posicionamento, ensina um monte de coisa. O que está acontecendo com o Dourado é que ele está sem professor. Isso é um... Segura um pouquinho depois, Ribeiro. Voltamos com Donos da Bola, João Batista Filho, interatividade, o pessoal participando bastante aí. Muito, principalmente sobre essa situação Dourado e o Wallace. O Lennon tá pedindo para tu parar de beber antes do programa, Ribeiro Neto, porque tu disse que o Wallace é melhor do que o Dourado. O Dourado e o Wallace não dá para comparar. Um é primeiro volante, o outro segundo. Comparação descabida, segundo o Gustavo Figueiredo. O Antony Soares está afirmando que o Dourado é muito melhor do que o Wallace sem mais. Já o Leandro afirma que o Wallace é um jogador completo, defende bem, se movimenta bem e chega bem na frente. O Daniel está repercutindo, o Daniel Santos repercutindo sobre o Falcão, dizendo que não é bem assim essa situação. O Ângelo Schmidt, eu acho que o Wallace e o Dourado se completam. Resumindo, Dourado na primeira função e o Wallace na segunda, os dois na seleção já. Não dá para Grêmio Inter fazer essa comparação. Como se dizia antigamente, lateral não se faz, se compra, Ramiro será a solução gremista. E o Thiago Salles disse que o Ribeiro perdeu o argumento quando disse que a assistência do Dourado no Grenal é prova de que ele joga
para trás. O Israel também está te criticando e o Inter 24 horas também, ou seja, todo mundo normal contra o Ribeiro. Só um detalhe, presidente Romildo, desculpa, disse que se pudesse comprar um jogador do Inter da história, pegava Lula. Só para não deixar transitar só para jogado... contextualizar, então, porque muitas gerações que nos acompanham nem sabem do que nós estamos falando, né? Então, o Lula foi um dos maiores atacantes do futebol brasileiro na década de 70, jogou naquele super internacional de 75, 76, chegou à seleção brasileira, né? É um jogador que tinha um chute de perna esquerda fantástico, né? Excelente foi um baita jogador. Valdomiro, Flávio, começou com Valdomiro e Lula, e depois Valdomiro, Flávio e Lula, Valdomiro, Dario Lula. Mas assim, eu sei que não quero decepcionar, principalmente eu e o JB não éramos nascidos nessa época, mas vocês já acompanhavam futebol, né? 74. Eu vejo muito videotape, né? Mas assim, a realidade agora é um pouco diferente. O posicionamento do presidente do Grêmio era interessante, porque na realidade foi uma época traumática para o Grêmio, né? Por isso que ele fala do atacante Lula. E a realidade até é diferente agora, né? A gente talvez, o Ribeiro vai dizer que certamente hoje em dia a dupla Grenal não tem jogadores da mesma qualidade como esses que a gente citou agora. Não tem mesmo. E no caso específico do Grêmio, o Grêmio até tem vários atacantes no grupo, tem o Henrique Almeida, tem o Bobô, tem o Everton, tem o Luan, tem o Pedro Rocha, até o Fernandinho, daqui a pouco a gente pode botar como atacante, não sei. Qual deles deve ser titular do Grêmio? Porque a cada jogo vai mudando, eu pensei a cada que jogo... Tu ia se perguntar qual deles é o Lula. Só para que a história não se perca. Só para que a história não se perca, Lula foi embora em 77 e chegou no Rio Grande do Sul um tal de jogador com 19 para 20 anos chamado Éder. Jogava muito. Na mesma posição. Jogava muito também. Tá, e desses jogadores, né? Nossa realidade agora, que o Ribeiro vai dizer que a realidade é muito pior. Assim vocês querem me derrubar, agora eu vou ter que decidir entre Everton, Pedro Rocha... E tem o Everton, falei do Everton ainda, esqueci do Everton. Porque a cada jogo ontem o Pedro Rocha foi muito bem, fez gol, o Bobô fez gol de novo ontem, aí o Luan é o titular, o Pedro Rocha, o Everton tem surgido, o Henrique Almeida quando entra, Pedro Rocha é o atacante ideal para atuar ao lado do Luan. Foi assim no Campeonato Brasileiro do ano passado. É um jogador que se acerta. Eu não sei como é que eu vou dizer assim, mas ele e o Luan se acertam, se encaixam melhor em termos de posicionamento. Os dois rendem melhor jogando juntos. Eu acho que a gente não esclareceu a discussão, né? Porque botaram 5 jogadores disputando uma posição, mas na verdade são 2 posições. O Grêmio isso enquanto o Júnior Bolanhos estiver machucado. Né? O Bolanhos está machucado e ele nominou ontem o Luan como titular absoluto. Então, se o Luan joga na 9, o que estão soltos são os 2 jogadores que jogarão pelo lado. Partindo do princípio que o Everton é o titular dele e quem está lesionado é o Juliano pela direita, a briga dessa nominata de toda aí é pelo lugar do atacante pela direita. Cujo, para mim, o Pedro Rocha larga em vantagem, porque vem fazendo atuações muito convincentes, sendo muito decisivo, como vinha sendo no ano passado, né? E é um jogador muito entrosado nesse esquema do 2-3-1. Para mim, ele larga em vantagem. O Pedro Rocha, contando com o Bolanhos ou contando... Não, essa turma está toda lesionada. Estou falando com quem está disponível. O Bolanhos vai se jogar. O Bolanhos não pode colocar o Bolanhos. O Bolanhos vai jogar. Não, só para dizer se era o time ideal... Aqui, ó. A nossa lista pro dia 15. A nossa lista feita pelo Paulo Pires. Bobô, Everton, Henrique Almeida ou Pedro Rocha. É isso aí. Vamos por eliminação. O Luan vai ser o titular do ataque. Então o Bobô sai dessa lista. O Henrique Almeida pediu para jogar de centroavante, sai. Fica Everton e Pedro Rocha. Hoje o Pedro tá discutindo com o Juliano, que se o Juliano se recuperar, então o Everton é titular do Roger. Estava titular, se lesionou e volta. E do lado direito, no 2-3-1, vinha jogando o Juliano e disputa com ele o Pedro Rocha, tentando organizar essa salada bem organizada. Eu acho que a constatação que nós temos que fazer é que se o Grêmio classificar, torço para que isso não aconteça, mas se o Grêmio classificar para a próxima fase da Libertadores, o Grêmio fez uma correção de rumo que ele não tinha feito ano passado. O Grêmio hoje não tem um time, ele tem um grupo. É verdade. Isso conta para quem vai jogar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Sobre Everton, tá? A gente recebeu 2 até. O Negueba, a gente recebeu a informação que o Roger teria indicado o Negueba, que gostava desse jogador. O empresário dele confirmou, disse, olha, eu estive em Porto Alegre porque fui lá conversar com a direção do Grêmio e
Agora o Grêmio teria que falar com o Coritiba. O detalhe é o seguinte, o presidente descartou, disse, não, um ótimo jogador, gosto dele, o Roger também, mas não vamos contratá-lo. O que me fez pensar, bom, o Everton tem uma lesão séria, se ele tem uma lesão no pubis. Fui conversar com o médico do Grêmio, Dr. Márcio Dornelles, que me disse fora do ar, João, não é nada grave, pode se tornar grave se não tratar. Ele tem a inflamação, paramos ele total, ele não está fazendo nada, só um tratamento mais conservador, para que não se lesione, a inflamação ela não fique maior na região do pubis dele. Se der tudo certo, ele volta na Libertadores. Mas eu não senti uma garantia, uma confiança assim muito grande que o Everton pode voltar. Até por isso, imagino que o Negueba foi sondado. Negociação não pode ser uma possibilidade de algum deles ser negociado. O Grêmio está até daqui a pouco pensando, assim, estou pensando assim, jogando, né, a possibilidade. Acabou que negando ser uma reposição. Ninguém confirmou, mas assim, a informação, o Coritiba hoje soltou uma nota para os repórteres locais dizendo que não vai negociar o Negueba, que está tentando a renovação. Mas o Camargo Júnior, que é o empresário dele, já me disse, eu te dou a minha palavra, isso tu pode dizer, eu já avisei a direção, não vou renovar com o Coritiba. Mas o interesse pelo Negueba explicita que o Grêmio então está desistindo definitivamente do Fernandinho, né? Mas o Fernandinho é do Flamengo. O Fernandinho fez a atuação de ontem porque está indo embora. Foi uma atuação de luxo. Para lembrarem bem dele. Aqui resolvi jogar, tá? Porque eu tô indo embora. Só foi por isso. Ô, Ruschel, sabe quando tu vai ver a tua ex e tu coloca uma roupa bonita, baixa um perfume? Mas qual das este? Não, Ruschel tem várias. Eu prefiro não me manifestar sobre o tema. Eu acho que foi o Fernandinho, entendeu? Ele fez aquela atuação para dizer assim, ó, tá vendo que vocês estão perdendo? Então foi isso. Ou a mulher faz mais isso do que o homem, né? A mulher fica toda bonita e tal, para dizer isso. O Fernandinho, na minha visão, fez a atuação para dizer, ó, viu? Olha o que vocês estão perdendo. E se equivoca quem faz a análise de um jogador por uma partida. O Fernandinho teve 2 anos de Grêmio e não convenceu, não foi decisivo. Teve lampejos, não teve foi um Grenal do 5 a 0 que ele fez um jogador que tecnicamente ele te impressiona num primeiro momento, mas ele não se completa. Eu diria que o Fernandinho é o mesmo caso dessas mulheres, assim, não se enganem porque é só fachada. O Ribeiro Neto... mágoa, hein? Não, ele tá numa mágoa com as mulheres. O Ribeiro Neto, eu quero dizer o seguinte, eu tô muito bem com as mulheres. Que bom pra ti. Aproveita que faz, então, JB. Não vai te complicar, meu. Aproveita que o sonho dura pouco. Tá, e o Grêmio tá podendo se dar o luxo, assim, de escolher, assim, as mulheres. Não, mas o Grêmio quer se livrar do Fernandinho a horas, meu amigo. Se surgiu uma proposta... quer se livrar dessa coisa. É que assim, o Fernandinho custa 450, o Negueba custaria 50. O Fernandinho é um dos remanescentes dos contratos antigos. Se ele não é o maior salário, ele é um dos 3 maiores salários do Grêmio. O Fernandinho não tinha reduzido até o salário. Mas também o Juliano também é remanescente dos contratos antigos, né? Então ele é um dos últimos. Realmente, se o Grêmio conseguisse se desfazer... O salário do Fernandinho não tinha sido reduzido de um tempo pra cá, que não era assim, se falava em 700 mil, uma coisa assim. Então, só que, hoje é 450. E era 700? Era menos. Mas hoje é 450. Que é menos do que ganhava antes. Deixa eu dar um depoimento aqui como dirigente, e tem um dirigente aqui especialista. Eu nunca vi jogador reduzir salário. Isso quer dizer que são outros mecanismos. Mas eu só tenho 50 anos de futebol. Não. Eu só tenho 50 anos de futebol. É que ele faz mecanismos. Aciona, daqui a gente te dá uma premiação. Não precisa me pagar. Não precisa me pagar agora as luvas. Não precisa me pagar agora não sei o quê. Mas lá a conta chega. A conta chega. Tá aí, Forlan e tal. Tem uma informação no mercado que eu tô correndo atrás para confirmar e eu não entendi o porquê que o Dátulo teria entrado na justiça contra o Internacional, cobrando direitos de imagem. Eu falei com o advogado dele, liguei para o advogado dele na Argentina, ele disse que sim. Daí eu perguntei por que ele desligou na minha cara, eu mandei o WhatsApp, ele disse, eu preciso confirmar, ver se pode divulgar essa informação. O jurídico do Inter não tem essa informação, pelo menos não me passa. Mas o advogado me disse textualmente, sim, só que aí eu perguntei por que ele desligou na cara. A Argentina é meio estranho. Posso dar uma contribuição jurídica? Aí ela não é esportiva e sim jurídica. Na verdade, é uma distorção do percentual. A jurisprudência fixou um determinado percentual como que um teto máximo para tu cobrar para não distorcer o direito de imagem sim na sua existência. E os clubes, para fazerem uma correção menor, pagarem menos tributo, usam muito um valor mais elevado 60, do que 40. Isso. Então os jogadores assinam, mas depois vão buscar essa diferença. Tá. Se não me falha a memória, era 50-50 o contrato dele. Mas se também não me falha a memória, só pode 37% de direito de imagem.
É mais ou menos isso, já que a jurisprudência fixou. Mas é uma nova lei isso? Não, é antigo, mas ninguém cumpre. Tá bom. Não, é que contratar, tu pode contratar o que quiser. Eu posso contratar 100% de direito de imagem, Claro, mas depois claro. tu vai no judiciário e busca exatamente a diferença disso. Desculpa o Davi, mas eu vou voltar no Moro. O Moro ganhava 100 na carteira e o restante em direitos de imagem. Depois do intervalo, voltamos com mais Donos da Bola aqui na Band. Tem informação de reforço do Grêmio, JB? Que história é essa? Zé Bajos, 23 anos, jogador que é lateral direito. Mais uma vez o presidente Romildo confirmou que vai tentar. O problema, o Grêmio quer um empréstimo, eles querem vender o jogador. Custa $400 mil, o Grêmio não está a fim de botar toda essa grana. Uma última, Groy tem forte sondagem da Turquia. Não fizeram proposta, mas perguntaram para alguns empresários, tempo de contrato, quanto recebe, quanto que o Grêmio quer. Negócio, o Grêmio tem 100% do Groy, 7 a 8 milhões de euros, se for vender. Voltamos amanhã com mais Donos da Bola aqui na Band. Tchau!